Você já sabe qual o mistério por trás da garota da foto? Essa foto ficou mundialmente conhecida e muitos de vocês me mandaram um direct no Instagram e até mesmo aqui nos comentários dos vídeos pedindo que eu explicasse o grande mistério envolvendo a garotinha que aparece nessa foto. Então hoje nós vamos descobrir todos os detalhes envolvendo esse caso, mas antes, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. Se você está chegando por aqui agora, eu te convido a se inscrever no meu canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu estou sempre interagindo com vocês. Ah, e muito importante, gente, deixa o like logo no comecinho do vídeo, porque assim ajuda muito na divulgação do canal e a gente cresce cada vez mais aqui nessa plataforma. Mas agora vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Para a gente entender direitinho esse caso, existem algumas pessoas importantes que nós precisamos conhecer. Uma delas é um homem chamado Franklin. Franklin Delano Floyd nasceu em 17 de junho de 1943, na cidade de Barnesville, na Geórgia, que fica lá nos Estados Unidos. Ele era o filho mais novo do casal Thomas e Della Floyd. No total, o casal tinha 5 filhos, e uma tragédia atingiu a família quando Franklin tinha apenas 1 ano de idade. Seu pai veio a óbito e sua mãe, que na época estava com apenas 29 anos, teve que trabalhar duro para manter os 5 filhos. Eles então se mudaram para a casa dos avós, mas isso não deu muito certo, porque o casal de idosos reclamou que cuidar de uma família daquele tamanho estava fora de suas capacidades. E com isso, Della e seus filhos foram colocados na rua. Desesperada e sem ter como resolver esse problema sozinha, a jovem mãe recorreu ao sistema público e deixou seus filhos no orfanato Georgia Baptist Children's. Naquele local, o Franklin sofreu diversos abusos físicos e psicológicos, e conforme foi crescendo, passou a desenvolver problemas com brigas e roubos, e por isso foi constantemente punido de maneira severa pelos funcionários da instituição. Conforme as crianças iam completando 18 anos de idade, eles tinham que deixar o abrigo, e o Franklin assistiu a cada um de seus irmãos partir, porque, como já sabemos, ele era o mais novo dentre os 5 filhos. Em 1959, quando estava com 15 para 16 anos, o Franklin fugiu da instituição e poucas horas depois ele invadiu uma casa para roubar comida. O orfanato entrou em contato com uma das irmãs do jovem, chamada Dorothy, que a essa altura já estava casada e morava na Carolina do Norte, e fez um acordo com ela. Caso ela aceitasse assumir a custódia do garoto, nenhuma queixa criminal seria feita em relação à invasão e roubo da residência. Por conta disso, Franklin foi morar com a sua irmã, mas a convivência não foi nada fácil. Então, poucos meses depois, o jovem foi expulso daquela casa. O garoto então viajou para Indianópolis em busca de sua mãe e a encontrou nas ruas, trabalhando com diversão adulta. O Franklin insistiu bastante até que a sua mãe cedesse e entrasse em contato com um homem que falsificava documentos. E com isso, poucos dias depois, o jovem se dirigiu para a Califórnia para se alistar no exército dos Estados Unidos. Mas a sorte não estava ao seu lado não, porque após 6 meses trabalhando no exército, ele foi dispensado quando os responsáveis administrativos descobriram que ele era menor de idade e seus documentos eram todos falsificados. Ele até voltou em busca de sua mãe novamente, mas ela tinha se mudado sem deixar informações. Então o jovem começou a andar pelo país como um andarilho. A sua mãe faleceu quase 10 anos depois, em 1968, e foi enterrada na cidade de Chicago. Bom, pessoal, a partir desse ponto, a vida do jovem, que já não era tão boa, ficou ainda pior. Em fevereiro de 1960, o Franklin invadiu uma loja com a intenção de roubar uma arma, mas a polícia foi rápida e, como resultado, aconteceu um tiroteio, no qual o jovem foi atingido no estômago. Ele sobreviveu e, após se recuperar, foi enviado para uma instituição juvenil por 1 ano.
Assim que conseguiu sua liberdade, ele resolveu viajar, e em maio de 1962, o Franklin encontrou um emprego no Aeroporto Internacional de Atlanta. Mas parece que tinha algo bem errado com esse jovem, porque no mês seguinte ele raptou uma criança de 4 anos e abusou dela em uma floresta. Mais uma vez, o Franklin foi condenado e sentenciado a cumprir de 10 a 20 anos na prisão estadual da Geórgia. Cerca de um ano depois, em 63, ele conseguiu fugir quando estava sendo levado para uma avaliação médica e poucas horas depois ele roubou uma grande quantia em dinheiro de um banco. Ele foi capturado e enviado para um reformatório federal em Ohio, mas ele era um jovem difícil e após tentar fugir por 2 vezes, foi transferido para uma penitenciária na Pensilvânia. Mas nessa unidade, pessoal, ele foi diariamente violado, então ele até tentou tirar sua própria vida. As autoridades prisionais decidiram enviá-lo para Illinois e logo em seguida ele foi encaminhado de volta à prisão estadual da Geórgia, onde fez amizade com um homem chamado David Deal. Em 27 de janeiro de 1973, uma semana depois de ser liberado, ele se aproximou de uma mulher e a forçou a entrar em seu carro com a intenção de agredi-la, mas a mulher conseguiu fugir e ele foi preso novamente. Mas só que dessa vez, gente, ele convenceu o seu amigo David Deal a pagar a sua fiança para responder ao processo em liberdade. Acontece que ele nunca mais compareceu ao tribunal e então foi emitido um mandado de prisão contra ele. Mas é óbvio que ele estava muito mais esperto e não queria ser preso novamente de maneira alguma. Então, um ano depois, em 1974, Franklin estava com novos documentos falsos e agora ele era chamado de Brandon Williams. Ele estava em um estacionamento de caminhões na Carolina do Norte quando avistou uma mulher que lhe chamou bastante atenção. Ele foi falar com ela e descobriu que ela se chamava Sandra Frances Brandenburg. Ela era mãe de 4 filhos de 2 pais diferentes, e um dos seus filhos era uma menina chamada Suzanne Marie Sevax, que nessa época estava com 5 anos de idade. E sim, pessoal, a Suzanne é a tal garota da foto. O Franklin e a Sandra Frances namoraram por 1 mês e se casaram, e o novo pai de família convenceu sua esposa a se mudarem todos para Dallas, no Texas. Já fazia quase 1 ano que a família estava vivendo junto, quando a Sandra acabou sendo processada e depois condenada a 30 dias de prisão porque estava passando cheques sem fundos para diversas pessoas em sua região. Na grande maioria das vezes, as compras eram feitas pelo Franklin com a promessa de que ele depositaria os valores para cobrir os cheques, mas isso na prática quase nunca acontecia. Portanto, quando ela tinha saldo, os valores eram pagos, mas quando dependia unicamente dos depósitos do marido, os cheques eram devolvidos. Isso levou os credores a buscar ajuda do judiciário. Bom, pessoal, como eles eram casados, a Sandra imaginou que seria uma boa ideia deixar seus filhos com o marido. Afinal de contas, seriam apenas 30 dias longe de casa, e ela aproveitou esse tempo para reavaliar seu casamento e decidir se ainda estava disposta a continuar casada com o Franklin. Pessoal, eu estou falando Franklin porque esse era o nome dele de verdade, mas a gente precisa se atentar aqui e deixar bem claro que nessa altura, tanto a sua esposa quanto seus vizinhos e amigos o conheciam pelo nome que constava no seu documento falso, ou seja, Brandon Williams. Assim que saiu da prisão, a Sandra estava determinada a resolver a sua situação com o marido, mas levou um susto quando chegou em casa e descobriu que a residência estava vazia e seus filhos não estavam mais na segurança do lar. Ela procurou a ajuda de vizinhos e amigos e após algumas horas de buscas, a Sandra encontrou suas 2 filhas do meio chamadas Ellison e Amy. Elas estavam sendo amparadas por um grupo de voluntários que trabalhavam na igreja do bairro. Lamentavelmente, a Sandra nunca mais encontrou sua filha mais velha, a Suzanne, e muito menos o seu filho mais novo, o Philip. Algumas fontes sugerem que a mãe tentou denunciar o rapto de seus 2 filhos, mas naquela altura foi informada de que o Franklin tinha o direito de levar as crianças, porque eles eram casados e ele tinha assumido a guarda das crianças na ausência da mãe. Por conta disso, não seria possível fazer uma denúncia oficial de rapto de menor. E eu achei isso bem estranho, porque assim,
Parece que as autoridades estavam com preguiça de procurar pelas crianças e deixaram elas simplesmente com um homem perigoso. Tudo bem, né, que ele estava usando outra identidade, então as autoridades não sabiam que ele era o Franklin, que tinha várias condenações. Mas enfim, né, os filhos eram da mãe, então eu acho que as autoridades deviam ter ajudado, ele era padrasto e não pai. Alguns meses depois, o Franklin entregou Philip para adoção. Uma família da Carolina do Norte foi a responsável por ficar com o menino, que a essa altura o Franklin já tinha dado um jeito de falsificar os documentos do menino e tinha dito para a família que a mãe dele tinha falecido no momento do parto. O Franklin levou consigo apenas a pequena Suzanne. Ele criou ela como se fosse sua filha, e muito tempo mais tarde, as investigações demonstraram que a garota começou a sofrer abusos íntimos, logo que os dois chegaram na nova residência. É evidente que muitas pessoas perguntavam onde estava a mãe da garotinha, principalmente na escola, em hospitais e farmácias. Para cada situação, pessoal, o Franklin dava uma justificativa diferente. Ora ele dizia que tinha resgatado a menina quando seus pais não quiseram mais saber dela, ora ele dizia que a mãe dela era falecida e ele sempre arrumava uma história triste para explicar o porquê ele criava a menina sozinho. As investigações mais tarde também apontaram que o registro mais antigo envolvendo o nome da Suzanne tinha acontecido em 1975, quando ela foi matriculada em uma escola em Oklahoma, mas ainda assim ele tinha usado o nome de Suzanne Davis para matricular a menina. Toda a infância da garota foi acompanhada por seu pai. Ele monitorava cada movimento da garotinha e controlava a maneira dela agir, se comunicar, se vestir, e sempre que ele desconfiava que a escola ou que os vizinhos estavam suspeitando da relação entre os dois, ele arrumava as malas e fugia para outra cidade ou um outro estado. Dessa forma, os dois tiveram diferentes nomes e documentos ao longo dos anos seguintes. A Suzanne, pessoal, era uma aluna brilhante e se formou com louvor no ensino médio enquanto eles ainda moravam no estado da Geórgia, em 1986. Nessa altura, ela usava o nome falso de Sharon Marshall e o Franklin estava usando o nome de Warren Marshall. Assim que se formou, a Suzanne ganhou uma bolsa de estudos para fazer graduação no Instituto de Tecnologia da Geórgia. A bolsa que ela ganhou, pessoal, cobria 100% do valor do curso e ainda tinha um incentivo financeiro, e seu curso seria Engenharia Aeroespacial. A Suzanne era mesmo uma garota prodígio, porque aquela era uma das universidades mais concorridas da época, e conseguir uma bolsa não era para qualquer um, ainda mais uma bolsa integral e com incentivo financeiro. A Suzanne teria sido uma excelente engenheira, mas alguns meses depois ela descobriu que estava grávida e o pai era o Franklin e ele não permitiu que ela fosse para a faculdade. Ao contrário disso, ela e o seu pai se mudaram para Tampa, na Flórida, e foi lá onde ela deu à luz a uma criança em 1988, que foi colocada para adoção logo em seguida. O Franklin começou a pressionar a jovem para que ela arrumasse um trabalho logo, e como ela era uma mulher muito bonita e atraente, ele arrumou um trabalho para ela em uma boate, onde ela trabalharia como dançarina por 6 dias na semana. Quase um ano depois, em 1989, o Franklin decidiu que aquele era o momento dos dois se unirem oficialmente, e então eles se casaram em Nova Orleans. Nessa altura, pessoal, eles usavam os nomes de Clarence Marcus Hughes e Tonya Dawn Tadlock. A Suzanne teve uma outra filha que recebeu o nome de Megan, mas também foi entregue para adoção com poucas semanas de vida. O casal então voltou para Oklahoma, mais exatamente na cidade de Tulsa. Acontece que alguns meses depois, a Suzanne descobriu que estava grávida mais uma vez. A Suzanne continuava trabalhando como dançarina em um clube adulto e todas as suas colegas de trabalho perceberam que ela era muito maltratada em casa pelo seu marido. É preciso lembrar também que o Franklin era muito mais velho que a Suzanne. Nessa época, gente, a Suzanne tinha pouco mais de 20 anos de idade e o Franklin tinha quase 50 anos. Percebendo quanto ela tinha medo do seu marido, uma colega de trabalho chamada Karen Parsley começou a encorajar a Suzanne a fugir e deixar aquele homem para trás. Mas a Suzanne, pessoal, tinha medo
e vivia sob ameaças. Ela ouviu desde quando era criança que não tinha qualquer chance de fugir e escapar das mãos do Franklin. Nesse meio tempo, nasceu o filho do casal, e dessa vez era um menino que recebeu o nome de Michael Anthony Hughes, e a Suzanne começou a se preocupar com o futuro do garotinho. Era óbvio que ela não queria que o seu filho sofresse tudo o que ela sofreu. Portanto, em abril de 1990, a Suzanne decidiu fugir e levar o seu filho com ela. Ela contou com a ajuda de um rapaz chamado Kevin Brown, que era um universitário que ela estava tendo um caso em segredo. Mas ainda naquele mesmo mês, abril de 1990, o corpo da Suzanne foi encontrado na beira de uma rodovia, a menos de 200 quilômetros de distância de Oklahoma City. 3 homens avistaram o corpo dela caído próximo a uma mata e resolveram verificar se a jovem estava bem. Ela foi socorrida e levada às pressas para o hospital, com hematomas graves, e poucos dias depois saiu a notícia de que ela veio a óbito. Os investigadores notaram que na cena do crime haviam diversas embalagens de alimentos espalhados, o que sugeria que ela estava caminhando ao sair de um supermercado e ia em direção a um hotel, onde ela estava hospedada quando foi atingida pelas costas. Ela tinha sido levada ao hospital com a suspeita de que foi atropelada, mas os hematomas não indicavam nessa direção. Seu ferimento no alto da parte de trás da cabeça indicava mesmo que ela foi atingida por trás enquanto caminhava tranquilamente. Para as autoridades, estava claro que não tinha acontecido nenhum acidente, e após uma análise detalhada com a participação dos médicos plantonistas, ficou evidente que aquela tinha sido uma cena de homicídio. A Suzanne recebeu a visita de uma de suas colegas de trabalho, e no dia seguinte, o Franklin compareceu no hospital e alegou que estava no quarto do hotel dormindo e que a sua esposa tinha saído para fazer compras, e ele estranhou que ela não voltou mais. Vale lembrar, pessoal, que os dois estavam com nomes falsos. A Suzanne, na verdade, se identificava como Tonya e o Franklin era o Clarence. Os investigadores puxaram a ficha do casal e uma coisa chamou a atenção dos oficiais. Um ano antes, em 1989, uma moça chamada Cheryl Ann Comesso, de 18 anos de idade e ex-colega de trabalho da Suzanne, tinha desaparecido. Quando os policiais conversaram com outros funcionários do clube, eles descobriram que o Franklin tinha discutido e partido para agressão física com a Cheryl, porque ela não concordava e criticava abertamente a maneira que o Franklin tratava a Suzanne, e também o acusou de fraudar documentos para receber auxílios governamentais. Os funcionários tiveram que apartar a briga e alguns dias depois a Cheryl simplesmente desapareceu. Além disso, o trailer onde ela morava foi incendiado e os bombeiros sugeriram que aquele incêndio não tinha sido um acidente, e sim um incêndio criminoso. Os investigadores conversaram com mais algumas pessoas e descobriram que o Franklin estava bastante interessado na Cheryl, que ela era uma jovem muito bonita, mas ela não estava nem aí para ele, porque já sabia que ele tratava a Suzanne muito mal e não era um cara com dinheiro, além de ser bem mais velho que ela. Ainda assim, ele vivia ligando na boate para falar com ela, e às vezes a esperava na saída do clube para conversar com ele e fazer suas propostas indecentes. Os policiais então começaram a suspeitar do Franklin, tanto em relação ao desaparecimento da Cheryl quanto na morte da Suzanne. Nesse meio tempo, as colegas de trabalho da Suzanne denunciaram o Franklin para o Serviço do Bem-Estar Infantil e ele acabou perdendo a guarda do Michael. O garotinho foi colocado para adoção e rapidamente uma família se interessou em cuidar dele. No início, ele estava bastante arisco e demonstrava um comportamento bastante atípico. Ele era muito estressado e tinha dificuldade de criar laços afetivos. O tribunal determinou que o menino fosse levado para visitar seu pai em determinado dia da semana, e ele não gostava nada dessa ideia. Aos poucos, ele foi se acostumando com a sua nova família e todas as vezes que precisava visitar o pai, ele abria um berreiro. Todo esse processo de adoção, pessoal, demorou cerca de 4 anos, e para seguir todos os protocolos, o DNA do Michael foi comparado com o do Franklin, para certificar mesmo a paternidade. E foi nesse momento que ficou esclarecido que o Franklin não era o pai biológico do Michael.
A partir desse momento, todas as visitas foram canceladas, porque não havia mais motivos para o menino visitar uma pessoa que não tinha qualquer tipo de laço com ele. E agora sim, ele começou a se desenvolver e em pouco tempo se tornou uma criança totalmente diferente de quando ele chegou na casa da família adotiva. Algum tempo depois, o Franklin tentou recuperar a custódia do garotinho por vias legais, mas foi informado que por conta de seus antecedentes e também por não ter qualquer parentesco biológico, ele não conseguiria mais reaver a custódia da criança. No dia 12 de setembro de 1994, o Franklin entrou na escola infantil onde o garotinho estudava, foi até a sala do diretor e, utilizando uma ferramenta perigosa, ameaçou e rendeu o profissional. O diretor então levou ele até a sala do Michael e os três foram para a caminhonete do Franklin. Alguns quilômetros depois, o Franklin ordenou que o diretor saísse do veículo e o amarrou em uma árvore. Mais tarde, o diretor foi resgatado e saiu ileso dessa história. Nesse momento, pessoal, o caso virou uma bagunça porque os investigadores, além de divulgar fotos do Michael, divulgaram também fotos da Tonya, com a intenção de encontrar alguma testemunha. E quando as pessoas viram as fotos no noticiário, ficaram confusas, porque alguns conheciam ela como Tonya, outros como Sharon, enfim, cada um conhecia ela com um nome diferente. Alguns tempos depois, descobriu-se que a pessoa com o nome original da Tonya já havia falecido havia muitos anos, e essa descoberta deixou os policiais ainda mais desconfiados do Franklin. Gente, eu só quero lembrar vocês mais uma vez que nesse momento ele estava usando o nome de Clarence e ninguém sabia ainda que ele era o Franklin. Uma das colegas da Suzanne, do tempo da escola, a reconheceu nos noticiários e foi falar com a polícia. Ela explicou que na época do colégio a garota se chamava Sharon e aquele homem nas fotos era o pai dela. Os investigadores ficaram muito confusos, porque aquele homem que a essa altura se chamava Clarence era o marido da mulher falecida, e não o pai dela. Mas a garota insistiu e mostrou fotos delas no colégio e garantiu que a Sharon sempre chamou aquele homem de pai. E foi então que os investigadores começaram a revirar o passado do Clarence e descobriram tudo que eu contei para vocês no início do vídeo. A vida toda do Franklin Floyd, um fugitivo da polícia que tinha trocado de nome ao menos umas 500 vezes. Aliás, por falar nele, cerca de 7 semanas depois, o Franklin foi preso em Kentucky. Ele foi pego no momento em que estava tentando renovar a sua carteira de motorista, e quem o atendeu no balcão foram os oficiais do FBI disfarçados. O garotinho Michael não estava com ele e também nunca mais foi encontrado. Vocês lembram que eu falei para vocês que as autoridades estavam desconfiadas do envolvimento do Franklin na morte da Cheryl? Então, pessoal, o desaparecimento da jovem ficou sem solução até que seus restos foram encontrados em 1995, em Pinellas County, na Flórida. Foi determinado que ela faleceu em decorrência de diversas escoriações em seu corpo e 2 tiros na cabeça. Em março daquele mesmo ano, um mecânico no Kansas encontrou um grande envelope escondido em um caminhão que ele tinha arrematado de um leilão. No envelope havia diversas fotografias de uma mulher amarrada e espancada. A polícia rastreou o caminhão e chegou ao Franklin. Ele tinha roubado esse caminhão em Oklahoma em setembro de 94 e abandonado o veículo no Texas. Os investigadores em seguida analisaram as fotografias e chegaram à conclusão de que a mulher na foto era a Cheryl. O médico legista também comparou os ferimentos vistos na fotografia com os ferimentos da Cheryl e afirmaram que eram iguais. O Franklin foi oficialmente acusado e processado pela morte da Cheryl, e os promotores acusaram ele formalmente pelo desaparecimento do pequeno Michael. No ano de 2001, enquanto esperava sair o julgamento no caso da morte da Cheryl e desaparecimento do filho da Suzanne, uma juíza decidiu que o Franklin não era competente para ser julgado e ele foi encaminhado para fazer uma avaliação mental com os psiquiatras que estavam à disposição do tribunal. Alguns meses depois, foi determinado que ele estava sim apto a ser julgado. Os promotores contaram com o testemunho de uma mulher chamada Jane, que estudou com a Suzanne no ensino médio, quando ela usava o nome de Sharon. Testemunharam também alguns ex-colegas de trabalho da Suzanne, que estavam lá na boate e que conheciam a Cheryl, e uma nova descoberta também havia sido feita.
Quando Franklin se casou com a Suzanne, ele contratou uma pólice de seguro no nome dela. E mais tarde, pessoal, quando ela faleceu, ele tentou resgatar essa pólice usando mais um de seus nomes falsos. Pessoal, esse cara era totalmente maluco e não tava para brincadeira, né? O Franklin foi condenado por assassinato em primeiro grau e também foi condenado pelo desaparecimento do garoto, e com isso foi sentenciado à pena capital. Apesar disso, ele se recusava a dizer onde estava o garoto. Ora ele dizia que o menino tinha sido entregue a uma família muito rica, ora ele dizia que o menino estava em um orfanato. Enfim, os agentes do FBI fizeram diversas divulgações da imagem do menino, mas nunca conseguiram encontrar o garoto. E havia também uma questão que até então não tinha sido esclarecida. Qual era a verdadeira identidade da Sharon? A gente já sabe disso porque eu já contei a história dela no início do vídeo, mas os agentes do FBI não sabiam quem de fato ela era. Diversas investigações paralelas aconteceram, mas tanto os agentes do FBI quanto os investigadores que participavam desse caso chegaram a uma conclusão em comum. Somente o Franklin poderia dizer onde estava o Michael e quem era a Sharon, quem era aquela garota na foto. E alguns anos depois, em 2013, ele confessou a 2 agentes do FBI que havia executado o menino Michael logo após o seu rapto. O Franklin chegou a dar a suposta localização do corpo, mas os restos da criança nunca foram encontrados. Nessa mesma entrevista, foi que as autoridades souberam da verdadeira identidade da Sharon Marshall. E foi somente nesse momento que eles descobriram tudo sobre a Suzanne Marie Servais. Bom, pessoal, a morte da Suzanne aconteceu em 1990, mas foi somente em 2014 que foi comprovado através de exames de DNA que aquela mulher com o nome de Tonya, Sharon e tantos outros nomes era, na verdade, a Suzanne Marie Servais. Finalmente foi possível colocar o seu verdadeiro nome em sua lápide. E apesar de ser o principal suspeito da morte da Suzanne, os investigadores nunca conseguiram acusar o Franklin formalmente por sua morte. Franklin Delano Floyd permanece preso na penitenciária Union Correctional Institution, na Flórida. Na data da gravação desse vídeo, ele está com 79 anos de idade e se encontra no corredor da morte, junto com outros 300 condenados, aguardando que seja marcada a data para sua execução. Nos Estados Unidos, pessoal, é bastante comum os condenados à pena de morte passarem décadas presos antes que a sentença seja executada. Muitos acreditam que ele virá a óbito de causas naturais antes que a data da sua execução seja finalmente agendada. E para encerrar o caso de hoje, eu quero trazer uma curiosidade. Vocês lembram do Philip, o irmão mais novo da Suzanne, que foi raptado junto com ela e que não foi encontrado? Então, o Franklin entregou ele para adoção logo em seguida. Então, o paradeiro do garoto ficou desconhecido até o ano de 2019, quando um homem se apresentou dizendo acreditar que ele era o Philip. Testes de DNA foram feitos e confirmaram essa afirmação. Aquele realmente era o irmão da Suzanne, e ele viveu com uma família adotiva na Carolina do Norte. E é claro que eu quero saber a opinião de vocês. Eu fiquei feliz pelo Philip porque no fim, né, ele sobreviveu e estava sendo bem cuidado por uma família adotiva, mas o caso da Suzanne é de cortar o coração, porque ela não pôde ter um minuto de paz durante toda a sua vida e terminou de uma forma bastante triste, né? Então deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou disso e o que você achou também da pena do Franklin. Ele acabou sendo condenado à prisão perpétua, né? Tendo em vista que a execução dele ainda não aconteceu e provavelmente é capaz mesmo dele morrer de causas naturais do que de ser executado, né? Mas enfim, deixa pra mim o que você achou desse vídeo aqui nos comentários. E como sempre, eu já pedi no início do vídeo, mas vou pedir de novo. Deixa o seu like que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.